Eu não sabia disso. Interessante. Não acredito. Eu não Eu adorei. Como é acredito. que é? Ó, Que foi? É assim mesmo. Como que foi isso? Gostei. Verdade. O médico alemão Samuel Hahnemann passou muitos anos colecionando fracassos e acabou abdicando de sua profissão, ganhando a vida traduzindo livros de medicina e química para o alemão. E foi por causa do conteúdo de um desses livros traduzidos por ele que Hahnemann não só voltou para a medicina, como criou a homeopatia, isso há mais de 220 anos atrás. Se a base da alopatia é sejam os contrários curados pelos contrários, na homeopatia, uma das bases é sejam os semelhantes curados pelos semelhantes. Homeopatia vem do grego homoios, semelhante, mais patos, sofrimento. E em 1796, Hahnemann lançou um livro como resultado de suas pesquisas, o Ensaio sobre um Novo Princípio para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais, seguido de alguns comentários a respeito dos princípios aceitos na época atual. Mais tarde, publicou em 1810 o Organão da Arte de Curar. De 1811 a 1821, Matéria Médica. E em 1828, Doenças Crônicas. Sem contar com o apoio da classe médica, continua o seu trabalho e aos 80 anos, já viúvo, é procurado por uma francesa de 30 anos, tuberculosa. Ela fica boa, eles se apaixonam, se casam e vão para Paris, onde ele então consagra a homeopatia como um tratamento médico eficaz, consolidando seu nome internacionalmente como um terapeuta curador, um médico curador. Falece em 1843, aos 88 anos, e seu livro Organon da Arte de Curar, com 6 edições, onde eram aperfeiçoados os ensinamentos de Hahnemann, ainda hoje é objeto de estudos, mesmo sendo escrito no século XIX. A homeopatia está estabelecida sobre 3 bases: a experimentação em homens saudáveis, no princípio da semelhança e na administração de um medicamento único e dinamizado. Para a homeopatia, a doença é uma perturbação da energia vital e, por isso, o paciente deve ser observado de forma integral pelo homeopata. Assim, tudo o que o paciente relata de sintomas físicos, emocionais e históricos, mais o que o homeopata observa e pesquisa, mais o resultado de exames clínicos e de imagens, são levados em conta para o diagnóstico e tratamento. Basicamente, existem 2 escolas dentro da homeopatia: o unicismo e o pluricismo. No unicismo, é receitado um único remédio, o mais semelhante medicamento, para o caso estudado. No pluralismo, o tratamento é feito com uma mistura de medicamentos denominado complexo homeopático. A homeopatia chegou ao Brasil através do médico francês Benoît Julius Mur, que era discípulo de Hahnemann e veio para cá em 1840 com a intenção de introduzir em Santa Catarina a doutrina social de Charles Fourier, com o apoio de Dom Pedro II. Só que o projeto não deu muito certo e o Dr. Mur volta então para o Rio de Janeiro, onde ele inicia o ensino, a difusão e a prática da homeopatia.
Juntamente com o médico português radicado no Brasil, Vicente José Lisboa, criou em 1843 o Instituto Homeopático do Brasil e em 1845 a Escola Homeopática do Brasil. Em 1843 surge também o primeiro consultório de homeopatia situado à Rua São José 59, no Rio de Janeiro. A primeira farmácia homeopática do Brasil foi criada pelo Dr. Benoît Jules Meux e seu amigo e discípulo João Vicente Martins, à mesma época. Sabe-se que, graças ao interesse de José Bonifácio de Andrade Silva e Dr. Samuel Hahnemann por mineralogia, ambos trocavam correspondência e José Bonifácio enviou para Hahnemann a planta brasileira Ipecacuanha para que o médico pudesse desenvolver seus estudos homeopáticos, criando o remédio Ipecacuanha, muito utilizado até os dias de hoje na homeopatia. Esse tratamento cresce no Brasil e muitos sem formação médica, porém com grande conhecimento da modalidade terapêutica, denominados homeopatistas, como Monteiro Lobato e Rui Barbosa, clinicaram. No final do século XIX, a homeopatia foi abraçada pelo movimento positivista no Instituto Militar de Engenharia e com o apoio do governo republicano brasileiro. Seu ensino e prática são oficializados nos hospitais da Marinha e Central do Exército. Até o final da década de 1920, a homeopatia cresce no Brasil com muita força. Porém, com o desenvolvimento da terapêutica química da medicina tradicional, começa o seu declínio. Não tendo desaparecido de forma completa pela ação de médicos abnegados que não só clinicavam, como também ensinavam esta técnica, esta prática, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, como os doutores Abraham Brickmann, Alfredo de Vernier, Licínio Atanásio Cardoso e Dias da Cruz. A oficialização do ensino da homeopatia foi feita no Brasil em 25 de setembro de 1918 e em 1926 aconteceu o primeiro Congresso Brasileiro de Homeopatia no Rio de Janeiro, organizado pelo Dr. José Emílio Galhardo. Em 1952, torna-se obrigatório o ensino da farmacotécnica homeopática nas faculdades de farmácia brasileiras. A homeopatia foi perseguida, foi desacreditada por médicos e até os dias de hoje ainda é por muitos. Porém, não só sobreviveu, como começou a crescer a partir do final dos anos de 1960. Em 1979, foi reconhecida como especialidade pela Associação Médica Brasileira e em 1980 pelo Conselho Federal de Medicina. Diversos autores se dedicaram a escrever livros sobre a homeopatia, sendo o livro do Dr. Nilo Cairo um dos mais populares entre os leigos apaixonados por esse tratamento. No Brasil, não só os médicos podem receitar remédios homeopáticos, como também terapeutas homeopáticos, naturopatas e terapeutas holísticos, conforme o registro 3221/25 da Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho. Dentro da doutrina espírita, existe uma modalidade de mediunidade, a receitista, em que médiuns escrevem receitas passadas por médicos
que já estão no plano espiritual, com remédios homeopáticos a partir do nome, endereço e idade do paciente. Este serviço não existe em todos os centros espíritas, mas a Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro oferece esse serviço por WhatsApp sem qualquer custo financeiro. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Eu não acredito. Como é que é? Foi? É assim mesmo. Que foi isso? Gostei. Verdade.